Salve, rapaziada, esse é o resumaço de Física 2. Vou pegar aqui alguns temas que acredito que serão importantes para vocês na prova. Bem, vou tentar ser o mais breve e dinâmico possível para tentar economizar tempo. Então, essa aula é voltada para aquela pessoa que está desesperada, que não viu. Então, aqui vai ter algumas fórmulas importantes, algumas explicações bem em cima, tá? Então, não vou entrar em detalhes e também não vou deduzir as expressões. Mas é importante também para aquelas pessoas que também estudaram. E, bem, se você se familiarizou com as expressões que vocês vão ver aqui, tá ótimo, tá? Bem, como eu disse, não vou pegar tudo, vou tentar economizar o máximo de tempo possível para ser algo bem dinâmico, bem rápido, bem tranquilo. Então vamos lá. Aqui são os tópicos que acredito que vão cair na prova de vocês, que é hidrostática, hidrodinâmica, MHS, ondas mecânicas e ondas sonoras. Bem, em hidrostática temos como conceito fundamental o fluido, né, que é o conjunto de moléculas ordenadas aleatoriamente, sujeitas a forças de coesão, e forças nas paredes do recipiente que a contém. Então, são substâncias que escoam, como os líquidos e os gases. Para o material homogêneo, a gente tem o cálculo da densidade, que na verdade é a massa específica, tá? Que é massa por volume. A massa específica é uma propriedade de uma substância. Então, cada substância pura tem um valor de massa específica. Já enquanto a densidade, ela é uma característica de um corpo. Por isso que quando a gente fala material homogêneo, que a gente considera aquele material como puro, como a substância no geral, a gente consegue utilizar como sinônimo a densidade e a massa específica. Tá? Bem, existe outra medida também que importante, que é a densidade relativa, que nada mais é que pegar a densidade, a massa específica daquele material e dividir pela massa específica da água. Então você vai ter aquela massa específica relativa à da água, tá? Mas só falando por cima. Bem, no conceito de hidrostática temos a pressão atmosférica, a variação da pressão a altura e profundidade. Bem, um fluido exerce uma força perpendicular às paredes que o contém, então essa força ela vem da colisão das moléculas do fluido com o entorno, então pressão é igual a força por área. Pressão atmosférica, aquela pressão exercida pela atmosfera terrestre, então ela varia com o estado do tempo e a altitude. Algo que eu penso é como se fosse aquele peso da coluna de ar que está sobre você. Por isso que, tipo, cada vez que você desce mais, aquela coluna de ar, aquela pressão atmosférica, ela sobe. Tá? E a variação da pressão com a altura, que foi o que mais basicamente eu acabei de falar, que é considerando um fluido equilíbrio, em termos de profundidade, a gente tem uma superfície de um fluido com a seguinte pressão. Você tem que a pressão total na verdade, a gente chama de pressão absoluta, que inclui a pressão atmosférica, porque é o recipiente aberto, mais a pressão em um dado ponto, que é dado pela massa específica G e a altura até aquele ponto. Tá? É, é, essa expressão que não contém a pressão atmosférica, ela é chamada de pressão manométrica. A expressão que ela vem junto com a atmosférica é a pressão absoluta. É como se a pressão manométrica fosse só daquele fluido ali, você não considera a atmosfera, tá? Mas só para nomear corretamente. Bem, a lei de Pascal é definida como a pressão aplicada sobre o fluido confinado é transmitida por igual a todas as partes do fluido. Então a gente consegue ver através, por exemplo, do elevador hidráulico, um pistão de área A, ela exerce uma força F sobre um fluido. Logo, essa pressão é transmitida de forma homogênea, então a pressão é constante nos dois pontos, até o outro pistão. Como você sabe que pressão é força por área, você sabe que a força em 1 e a área em 1 ela vai ser igual à força 2 e a área 2, porque a pressão ela é transmitida homogeneamente. Beleza? Próximo, princípio de Arquimedes, um corpo parcial ou totalmente imerso em um fluido sente um empuxo igual e contrário ao peso do fluido deslocado pelo corpo. Então, na base, a gente tem uma pressão que gera uma força para cima e no topo uma pressão que gera uma força para baixo. Então, a resultante dessas forças é um empuxo, que a gente consegue ver as expressões ali, que também pode ser designado como Mzão G, sendo que esse Mzão é a massa do fluido deslocado, tá? E esse também empuxo também pode ser M vezes G, também chamado de peso do fluido deslocado, tá? Coloquei essa imagem para dar mais uma ideia do empuxo ali que representaria o peso do fluido deslocado. Bem, aqui é corpo totalmente imerso, é só para a gente ter uma noção de quando o corpo sobe, quando o corpo afunda, quando o corpo está em equilíbrio. Então, isso depende das relações entre o empuxo e o peso do corpo e também das massas específicas. Pensa assim, a densidade do corpo é maior que da água, então ele afunda, é igual, ele tem uma chance de boiar, e se ele é menor, ele flutua. E também pelo peso. Se o peso é maior que o empuxo, ele afunda. Se o empuxo é maior que o peso, ele sobe. E se eles são iguais, eles estão em equilíbrio.
Bem, hidrodinâmica. Conceitos fundamentais. Tem o fluido ideal, que a gente considera sendo incompressível e sem atrito, ele não tem atrito, não tem viscosidade, e a linha de escoamento como o caminho de uma partícula individual no fluido. Então a gente tem aqui a equação da continuidade, que ela é definida como a equação que expressa a conservação da massa em um fluido, indicando que a vazão permanece constante ao longo de um escoamento incompressível. Então a gente tem essas equações. Aqui ele utilizou nada mais, eu não vou deduzir, tá? Mas vou dar uma explicação bem breve. Utilizou as relações anteriores de densidade, massa e volume, tá? E ele analisou esse segmento infinitesimal. Então, simples, você tem um tubo, você sabe que ele está cheio de água. Se você coloca 1 litro de água nesse tubo, você sabe que, como ele está cheio, vai ter que vazar 1 litro do outro lado, correto? É isso, é a vazão constante. Esse Qzão, que é área vezes velocidade, é nada mais que a vazão, tá? Então é bem tranquilo, pense dessa forma. E lembre dessas equações, principalmente do fluido incompressível e da vazão. Temos a equação de Bernoulli, que é a aplicação da conservação de energia para o fluido ideal, então é bem parecido com a equação da continuidade, só que a gente está falando de energia aqui. Então a equação mostra que a soma da pressão, a da energia potencial e das energias potenciais, tá? Que é potencial gravitacional e cinética de um fluido, ela se mantém constante. Então, se você for analisar a alturas diferentes, a velocidades diferentes, a pressões diferentes, você sabe que de um ponto ao outro, tá, de um tubo uniforme, né, que é constante também, ela se mantém. Então, é a relação de P1, P2, energia cinética de 1, energia cinética de 2, e energia potencial de 1, energia potencial de 2, ela se mantém. A energia se mantém, tá? As energias potenciais mais pressão. Então, aqui a gente tem algumas aplicações de todas essas equações, como o medidor de Venturi, a fórmula de Torricelli e o tubo de Pitot, eu acredito que seja assim que fala, tá? Então, vamos lá. O medidor de Venturi ele é usado para medir a velocidade de escoamento num tubo com base na diferença de pressão entre duas secções do tubo. A fórmula de Torricelli ela descreve a velocidade do fluido escoando muito devagar por um orifício sob a ação da gravidade. Então, ela vem, né, da equação de Bernoulli. E a gente tem o tubo de Pitot, que é um dispositivo usado para medir a velocidade de um fluido em escoamento, tá? Como o ar em aviões ou a água em tubos. Ele funciona também com base no princípio de Bernoulli. Aqui temos as expressões utilizadas em cada um, tá? Lembre-se dessas expressões, principalmente da fórmula de Torricelli, tá? Que foi o que eu me deparei com mais exercícios, mas também teve o medidor de Venturi e principalmente o tubo de Pitot, porque o tubo de Pitot é bem complicadinho, tá? Parece meio simples, mas foi o que eu tive mais dificuldade quando eu aprendi. Mas o que eu mais usei foi fórmula de Torricelli, mas cada caso é um caso, então só para passar aqui para vocês. Bem, viscosidade. Qual a definição? É a força volumétrica de atrito interno quando um fluido ele está em movimento e ele gera essas tensões tangenciais. Então, para um líquido, a viscosidade diminui com o aumento da temperatura, já que a energia cinética das moléculas ela vai enfraquecer o efeito das forças intermoleculares. Já para um gás, observa que vai acontecer o contrário. Né? Então, a viscosidade ela vai aumentar com o aumento da temperatura, porque as próprias moléculas podem se deslocar entre as camadas do fluido. Outra lei muito importante, que eu acredito que é Hagen-Peugeot, alguma coisa assim, e ela descreve o escoamento de um fluido viscoso em um tubo de cilíndrico de raio R e comprimento L, válido para o escoamento laminar de um fluido incompreensível. Então a gente vê que a vazão desse tubo cilíndrico de raio R e comprimento L, que tem um escoamento laminar de um fluido incompreensível, é dado pela seguinte expressão de vazão, beleza? Então, o que a gente consegue ver nessa lei de Peugeot? Peugeot, eu não sei o nome do cara, tá? Ela mostra que a vazão ela aumenta com a quarta potência do raio, mas ela diminui quando a viscosidade ou o comprimento do tubo aumenta. Esse Nzinho esquisito, que eu não me lembro agora o nome, tá? É a viscosidade. Beleza? Próximo, turbulência. Quando a velocidade de escoamento ela é suficientemente alta, o escoamento vira turbulento. Como a gente consegue caracterizar o comportamento do escoamento desse fluido? Através do número de Reynolds, que caracteriza qualquer escoamento, através de uma relação entre a resistência inercial e a resistência de atrito. Então a gente tem se o número de Reynolds for menor ou igual a 2.000, o escoamento é laminar. Se ele estiver entre 2.000 e 4.000, ele se trata de um regime de transição. Então, vai aparecer algumas ondulações. Se for acima de 4.000, aí
a velocidade de escoamento vai ser suficientemente alta para transformar o escoamento em turbulento. Beleza, terminamos aguinha e fluidos. Agora vamos para movimento harmônico. Definições essenciais na parte de oscilação. Força restauradora é aquela força que tende a puxar o objeto de volta à posição de equilíbrio. Amplitude é o deslocamento máximo em relação ao ponto de equilíbrio. Então ele tem um intervalo global de movimento que é de 2A, que é um período, tá? Que é o de baixo. Que é o tempo que o corpo demora para completar um ciclo, que é uma viagem de ida e volta. Você pode pensar nos efeitos de onda ou num círculo, ela está numa circunferência. Temos o movimento harmônico simples, o MHS. O movimento harmônico simples ele ocorre quando o corpo oscila em torno de uma posição de equilíbrio sob a ação de uma força restauradora proporcional ao seu deslocamento. Isso é a definição de MHS, tá? O caso mais simples é o da mola, tá? Que utiliza-se a lei de Hooke, que é considerada a mola ideal. Mas a aceleração do MHS ela não é constante, mas ela é sempre dirigida para o ponto de equilíbrio. Então aqui a gente tem algumas equações interessantes, como a equação da força restauradora, da aceleração que nós vimos que ela não é constante. Nós temos a que define o x, né, que é a posição. Aqui, se você for considerar um estado inicial que já tenha certo ângulo, você teria que adicionar dentro do cosseno, tá? Aqui é partindo do início, considerando que não tenha um ângulo, mas tá tudo bem. Beleza? Vimos a aceleração, temos a frequência angular, que é esse W, que é o, se não me engano, é o ômega, né? Não lembro, e tem o período, tá? Bem, a gente consegue observar que temos essas equações, elas são fundamentais, então acredito que vocês estão familiarizados com elas. Eu tentei trazer todas que são equivalentes que podem aparecer para que vocês possam fazer alguma relação, mas se vocês souberem a equivalência, por exemplo, que F é igual a 1 sobre T, que é igual a frequência angular de 2π, você já consegue chegar bem longe, tá? Não só essa, assim, tem várias relações. Se você conseguir encontrar uma ou duas, você consegue chegar na próxima, entendeu? Isso que eu quis dizer. Beleza, bora pro próximo, que é energia no movimento harmônico simples. A força elástica exercida por uma mola, ela é conservativa. Então, vamos supor que uma mola ideal de massa desprezível, a gente esteja analisando essa mola de massa desprezível, a gente vai ter uma energia cinética e energia potencial dessa oscilação como energia cinética. Observa que energia cinética e energia potencial gravitacional, elas têm sempre a mesma, a mesma cara, tá? E a gente consegue ver que como no caso da mola ela é conservativa, no caso de uma mola ideal, tá? Porque na vida real evidentemente não é. Então a gente considera as seguintes equações. Energia total, que é a energia potencial é a cinética mais a potencial, que no final resulta-se nesse E1 sobre 2K sobre A ao quadrado. Como eu disse, eu não vou deduzir as expressões, mas é importante que vocês tenham conhecimento dessas expressões. Tanto na energia cinética, quanto na energia potencial e no final energia total, beleza? Vamos ver algumas aplicações do MHS. Temos o MHS na vertical, que é a mesma coisa, ela não difere do movimento do caso horizontal, exceto pela posição de equilíbrio, que aqui a gente considera como x igual a zero, tá? E aqui ela tem um pequeno esticamento, né? Porque a posição por causa da posição de equilíbrio, tá? Então a gente consegue ver que é bem parecido com a expressão que a gente viu anteriormente, só que aqui a gente iguala o peso, já que ela é vertical. E agora a gente tem o pêndulo simples, que é dado por essas expressões. Ela é bem tranquila, é bom vocês saberem de cada uma delas, tá? Isso daqui da força, no geral, é só uma decomposição de vetores. Acredito que vocês saibam fazer isso certinho, mas agora a constante da mala da frequência e do período é bom lembrar que, pelo menos eu sempre tive dificuldade com isso. Temos oscilações amortecidas, isso daqui é a expressão que demonstra o caminho, né? Ou seja, a posição pelo tempo, a posição em cada intervalo de tempo. Então você consegue, através de um valor de tempo, saber em que ponto estaria o valor da amplitude, né? Então é dado por essa equação muito feia, e você sabendo do valor daquela expressão que está no exponencial, você consegue saber se ela é subaamortecido, amortecimento crítico ou superamortecido. Talvez a professora deve ter utilizado outros nomes, mas
é isso, tá? É importante vocês entenderem o comportamento e tanto no gráfico, tá, quanto nos valores e o que isso implica fisicamente, tá? Então a gente consegue observar pelo gráfico que o superamortecido ele tem um tempo maior, né, até chegar na posição x igual a zero, que o a igual a zero, ou seja, na posição de equilíbrio. A gente consegue ver que o amortecimento crítico ele consegue fazer isso mais rápido, e no subamortecido ele vai perdendo aos poucos, ele vai oscilando até parar. Beleza? Bem, as oscilações amortecidas a gente pode pensar da seguinte maneira: o subcrítico, que nesse caso pode também ser chamado de subamortecido, que é o azulzinho, o sistema ele oscila com uma amplitude que decresce constantemente, vocês conseguem ver. E a energia mecânica já não é mais conservada, então você consegue observar uma dissipação de energia que está sendo transformada em outras formas de energia. Agora, o supercrítico ou superamortecido, que é o verdinho, você pode ver que o sistema não oscila, né? Ele só volta ao equilíbrio mais devagar. O que acontece também parecido com o amortecimento crítico, que é o vermelho, ele chega ao equilíbrio mais rápido, entendeu? Ele é muito mais rápido. Ou seja, o sistema não oscila, ele decai mais rápido que o caso supercrítico. Esse tipo de amortecimento ele é usado, por exemplo, em balanças de precisão, onde a gente quer amortecer o movimento mais depressa possível. Bem, oscilações forçadas e ressonância. A oscilação forçada acontece quando o sistema oscilatório ele recebe uma força externa periódica, ou seja, que varia com o tempo de forma repetitiva. O sistema ele responde tentando acompanhar a frequência da força aplicada. Então a gente tem essa seguinte equação do movimento, que é retratada, que é a da oscilação forçada, e a solução para ela. Tá? É bem estranha, mas é bom a gente ter conhecimento dela. E já ressonância é um fenômeno que ocorre quando a frequência da força externa é igual à frequência natural do sistema. Então, a frequência da força externa é igual à frequência natural daquele sistema. Então, nessa situação, as amplitudes das oscilações ela aumenta drasticamente. E isso que é conhecido pela ressonância. E pode causar algumas catástrofes, como, por exemplo, desabamento de pontes, quando você tem a marcha cadenciada de uma tropa de soldados, ou até a ruptura de uma taça de cristal pela voz de uma cantora, tá? Outra coisa que eu gostaria de falar das oscilações forçadas é que dá uma explicação. Esse M é a massa, esse Xi, que é esse E esquisito, é o fator de amortecimento, tá? É aquela resistência, e o K é a constante elástica, beleza? E essa parte à direita é a tipo a força externa, tá? É só isso que eu gostaria de ressaltar. Bem, ondas mecânicas. Temos como conceito fundamental a onda, que é qualquer sinal transmitido com uma velocidade definida e sem transporte de matéria. A onda só transporta energia e momento. O meio no qual se propaga não viaja no espaço e suas partículas oscilam ao redor do ponto de equilíbrio. Nós temos aqui três tipos de onda. A onda longitudinal, que a perturbação ela é ao longo da direção da propagação da onda, como o som. Temos a transversal, que a perturbação é perpendicular à direção de propagação, como as ondas eletromagnéticas. Pensa na onda numa corda, tá? Que é o que eu me lembro mais. E temos as combinações, que é quando tem as duas componentes, tanto a longitudinal quanto a transversal. Por exemplo, as ondas superficiais ao longo da superfície terrestre, tipo a onda na superfície da água, sabe? Onda sísmica. Bem, ondas de uma dimensão, a gente tem as ondas progressivas, que é aquela onda caminhante que se desloca sem mudar de forma com velocidade v, que é aquela padrão que a gente vê na escola toda hora, tá? E temos as ondas harmônicas, que é aquela perturbação em um dado ponto, ela vai corresponder a um MHS, um movimento harmônico simples. Então você vai ter um harmônico, dois harmônicos, três harmônicos, isso tem acústica, tá? Bem, aqui a gente consegue ver que essas expressões aqui elas expressam o que a gente consegue ver visualmente. A 1 é mais fácil de você conseguir perceber, a 2 já começa a ficar mais complicada, mas a 2 é aquilo que a gente viu anteriormente, como eu disse no caso da expressão da posição. Nesse caso a gente expressa yx por t, então você consegue ver a altura pela posição x e o tempo. É a mesma que aquela que a gente viu anteriormente, como eu disse, a gente utiliza um valor de ângulo a mais, porque você está partindo no pressuposto que ele já tem um ângulo pré-existente dado ao início dele. Quando ele inicia do zero, é evidente que o ângulo é nulo, então eu não coloquei naquela fórmula, mas nessa já começa, tá?
Ela é um pouco diferente, tá? Do que aquela outra, mas você pode ver que ela tem uma estrutura bem parecida. Velocidade da onda é uma corda esticada. Bem, a velocidade depende da tensão, que é CFT, na corda, e da densidade linear de massa, que é dado pela massa dividido pelo L, que é o comprimento. É onde você divide pelo volume, que é a densidade de massa pelo volume, como você está pegando uma densidade linear, você está pegando só a densidade, você está pegando só o comprimento, né? Você pega só duas dimensões ao invés de três. Então, ou seja, quanto maior a tensão, menor a massa por comprimento, ou seja, menor a densidade linear, maior será a velocidade. É a expressão matemática que a gente consegue ver ali, que associa tanto a velocidade quanto a densidade linear, quanto a tensão na corda. Aqui a gente tem energia e potência em uma corda progressiva, que a gente viu sobre onda progressiva anteriormente. Então, cada partícula da corda ela vai oscilar e vai carregar energia cinética e potencial. A potência média transportada por uma onda senoidal é esse delta U, e a energia da onda progressiva em uma corda é esse Ezão. Ali no canto eu só deixei para a gente se familiarizar um pouco sobre onda triangular, onda quadrada e onda senoidal, porque eu falei sobre onda senoidal lá, eu achei ser necessário. É a onda tradicional, a onda progressiva que a gente está familiarizado. Bem, interferências de onda, um princípio muito importante é o da superposição. Se duas ou mais ondas se encontram no mesmo ponto, a perturbação total é a soma algébrica das perturbações individuais. Elas podem ser construtivas, ou seja, ondas e fases se somam, o que resulta em uma onda com maior amplitude, ou destrutiva, que são ondas em oposição de fase que se cancelam parcialmente ou totalmente. A gente analisa, né, esses casos também com aqueles exercícios de extremidade fixa e presa. Aqui, galera, eu vi aqui que tá errado, tá? Aquele último lá tá preso, mas eu vou explicar certinho. O primeiro caso é extremidades fixas. Com uma corda presa nas duas pontas, ou seja, extremidades fixas, o pulso volta invertido. A reflexão no extremo fixo produz uma defasagem de 180 graus, e quando o pulso chega na origem, ele deveria provocar um deslocamento, mas como esse extremo está fixo, ele produz um deslocamento igual e contrário, ou seja, ele gera uma imagem invertida, um pulso refletido, e ele é dado por essa equação. Beleza? Que é aquela mesma equação de comportamento que você consegue ver o ponto yx dado no intervalo t. Beleza? Agora nós temos as extremidades que é livre em um ponto. Beleza? Então a tensão na corda na origem ela é horizontal e o extremo da corda ela está presa a um anel, então ele pode se deslizar livremente e ele tem massa desprezível, tá? Então a reflexão nesse extremo livre ele não vai produzir a defasagem que acontece na extremidade fixa, ou seja, quando ele bater naquele ponto fixo, ele não vai voltar com uma imagem invertida. O pulso que volta ele vai ser igual e vai ser dado pela mesma equação. É mesmo que o anterior, só que além de seno é cosseno. Então você consegue analisar cada valor de yx dado um valor de t, e ele é expresso pela seguinte equação, beleza? As ondas estacionárias elas são o resultado da superposição de duas ondas idênticas, que a gente estava vendo, a gente viu anteriormente. Ela vai ter a mesma amplitude, a mesma frequência, a mesma velocidade, mas elas vão se propagar em sentidos opostos, mesmo estando em um mesmo meio. Elas não viajam ao longo do meio como ondas progressivas, tá? Em vez disso, elas formam padrões fixos de vibração, com pontos que nunca se movem, que a gente chama de nós, e aqueles pontos que vibram com amplitude máxima, que são chamados de ventres. A imagem, acho que fica um pouco clarinha, é bem parecido com o movimento harmônico. Na verdade, é um movimento harmônico, tá? Por isso que não é uma onda progressiva. Bem, aqui temos as equações utilizadas, que é de frequência, comprimento de onda e velocidade, que é bom a gente estar familiarizado, tá? Bem, aqui temos as leis da corda vibrante. Quanto maior o comprimento, menor a frequência. Quanto maior a tensão, maior a frequência. E quanto mais pesada a corda por metro, ou seja, quanto maior a densidade linear, menor a frequência. É só uma questão de proporcionalidade, dados as equações anteriores, beleza? Bem, agora temos ondas sonoras. O que são ondas sonoras? São ondas mecânicas longitudinais. Nós vimos o que são ondas longitudinais. E elas se propagam por meio, ou seja, elas não se propagam no vácuo. Elas sim se propagam em fluidos e sólidos, inclusive com uma velocidade maior. Tá? Na atmosfera, são ondas longitudinais associadas a variações de pressão. Então, o que a gente tem? Nós temos três relações aqui. Vamos começar da esquerda para a direita. A primeira relação é a relação entre pressão e densidade.
Então, a variação de pressão, que é o ΔP, ela é proporcional à variação da densidade, que é esse ΔPzinho da massa específica, tá? Esse B nada mais é que um módulo de compressibilidade, que é o de volume do meio, tá? Próximo, que a segunda relação é a relação entre deslocamento e densidade. Então, a gente consegue observar que a variação da densidade é proporcional à derivada espacial do deslocamento. Então, o que acontece? A segunda relação, que é a do meio, ela mostra que a densidade aumenta nas regiões onde as partículas estão mais próximas uma das outras, tá? Que é aquelas regiões de compressão. E ela diminui nas regiões de afastamento, que é as regiões de rarefação. Terceira relação, que é da direita, é a relação entre deslocamento e variação de pressão. A variação de pressão, nesse caso, ela está relacionada com a derivada espacial do deslocamento, ou seja, o deslocamento ele muda mais rapidamente com a posição e a pressão ela também se altera mais, tá? Então a gente tem a variação da pressão no ponto X no instante t em relação à pressão de equilíbrio, o B, que é o módulo de compressibilidade, que é o módulo volumétrico do meio, né? Ele mede o quanto o meio resiste à compressão, e o deslocamento das partículas do meio em relação à posição de equilíbrio no ponto X e no instante t, tá? É isso, são as três relações, elas são importantes, é bom ter conhecimento delas, tá? Próximo, velocidade do som depende do meio e da temperatura, tá? No ar, a 20 graus Celsius, ela é 343 metros por segundo. Como eu disse, em líquidos e sólidos, o som se propaga mais rápido por causa da maior rigidez. Então, nós temos a expressão da velocidade do som, que é V, a velocidade do som. B, como eu disse, é o módulo da compressibilidade, que é a da rigidez. E o Pzinho, que é a densidade do meio, né? A massa específica. Bem, agora nós temos... uma coisa que lembrei. É bom saber. Não sei se provavelmente, caso caia na prova, ela vai passar essa informação, tá? Mas a velocidade do som na água ela é de aproximadamente 1.480 metros por segundo, tá? Então você consegue observar daqui a diferença do ar, que é 343, na água já é bem maior. Bem, o efeito Doppler. O efeito Doppler é a variação aparente da frequência ou do comprimento de onda de uma onda sonora por um observador quando há um movimento relativo entre a fonte e o observador, ou seja, a fonte pode estar andando, se afastando, se aproximando, o observador pode estar se afastando, se aproximando, os dois estão se movendo. É sempre dado um movimento relativo entre eles, tá? Então a gente tem aqui um F', que é a frequência percebida, e ela aumenta quando a fonte e o observador se aproximam e diminui quando se afasta. Então a gente tem três casos aqui. Vamos analisar partes por partes. Fonte em repouso e observador em movimento. O observador se move encontrando mais frentes de onda por segundo. Isso acontece quando ele se aproxima e ele vai encontrar menos frentes de onda quando ele se afasta. Então o que a gente consegue ver? Nesse caso, a gente tem um F', que é aquela frequência percebida, o F, que é a frequência da onda, o V, que é a velocidade do som, e esse V0, que é a velocidade do observador, que nesse caso está em movimento. A gente vai usar, tá vendo que no meio tem o mais e menos? O que acontece? Quando o observador se aproximar da fonte, a gente vai usar o mais. Quando o observador se afastar da fonte, é menos. Beleza? Beleza. Próximo. Fonte em movimento, e dessa vez o observador está em repouso. Então você consegue ver que a equação deu uma invertida no lugar do V0, que é aquela velocidade do observador. Agora a gente tem o Vs, que é a velocidade da fonte. Aqui vai seguir a mesma ideia. Se a fonte se aproxima do observador, as ondas se comprimem, o que vai acarretar numa frequência maior. Se a fonte se afasta do observador, as ondas vão se expandir e a frequência vai ficar menor. Eu acho que vocês conseguem até ver isso na cabeça, tá? Pelo menos comigo dá para pegar bem, tá? Nesse terceiro caso, acabei de ver, tá, gente? Eu errei de novo, peço perdão. O terceiro caso é a fonte e o observador, ambos em movimento. Aqui vai seguir a mesma ideia, tá? Então, no numerador vai ser mais V0 se o observador se aproximar da fonte e menos V0 se o observador se afastar da ponte. E já no denominador vai ser mais Vs se a fonte se afastar do observador
e menos VS se a fonte se aproximar do observador, tá? Então, como é um movimento relativo, então ambas estão em movimento entre si. Então, você tem que analisar o que está acontecendo em cada caso, tá? Se a fonte está se afastando, se a fonte está se aproximando, se o observador está se aproximando, se ele está se afastando, porque ambos vão ter um movimento próprio, né? Um movimento relativo entre eles, tá? Bem, agora nós temos velocidades supersônicas e ondas de choque. Nós temos a velocidade subsônica, que acontece quando a fonte ela foge lentamente das frentes de onda que ela mesma emite. Então, as ondas elas vão se propagar em todas essas direções. Então, o que a gente vai conseguir ver? Que a velocidade da fonte ela vai ser menor que a velocidade do som. Beleza? Na velocidade sônica, então a fonte se move na mesma velocidade das ondas que ela emite. Então as frentes de onda vão se sobrepor, então vão formar uma onda de choque na frente da fonte. Então isso acontece quando a velocidade da fonte é igual à velocidade do som. E nós temos a velocidade supersônica, que quando a fonte se move mais rápido do que o som. Então não tem tempo para que as frentes de onda se afastem lateralmente. Então o que acontece? As frentes de ondas vão se acumular em um cone de ondas de choque. Vocês já devem ter visto aquelas cenas daquele caça quando ele voa muito rápido e forma aqueles cones. Aqueles cones se chamam cone de Mach, que é Mach na verdade, Mach 1, Mach 2, tá? E elas vão se acumular nesses cones de ondas de choque, conhecidos como cones de Mach. Mach 1, Mach 2, na verdade, né? Não é Mach, é Mach. Mach 1, Mach 2, cone de Mach, tá? Então isso acontece quando a velocidade da fonte ela é maior que a velocidade do som. Então, aqui só para falar do cone de Mach, então, como eu disse anteriormente, ela ocorre quando a fonte ela emite frentes de onda mais rápido do que elas se propagam. Então, vai se formar um cone com ângulo θ, que vai ser dado pela seguinte expressão, beleza? E a borda do cone ela vai representar aquela onda de choque. Então, se perguntar o que é onda de choque, é aquela borda do cone. Então, onde tem um aumento súbito da pressão, temperatura e densidade. E você pode reparar que quando você escuta aquele barulho gigantesco, na verdade, você pode ver nos vídeos, né? Porque eu particularmente não vi, mas caso vocês tenham ouvido, você vai conseguir escutar aquele som a partir daquele momento que o cone passa por você e não o avião, entendeu? Então é isso que se chama cone de Mach e aquela onda de choque e a borda do cone, beleza? Então, rapaziadinha, espero que eu tenha sido eficiente aqui. O tempo está apertado, tanto para vocês, mas desejo para vocês uma boa prova. Espero que vocês tenham feito todos os exercícios certinhos. Como eu disse, isso daqui é um complemento, tá? Mas caso você esteja desesperado, espero ter ajudado. E é isso, rapaziada. Boa prova e muito obrigado.